nome da pregação de hoje é Bonzinhos do Inferno. Essa pregação, baseada aqui em Lucas 15, vamos basear em Lucas 15, vou tentar expor Lucas capítulo 15. É mais uma vez em que nós vemos um tema recorrente na Escritura, que a gente vai ver aqui mais uma vez, que é a salvação é pela graça. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E esse é um dos pontos, que é um dos pilares da nossa fé. E eu vou falar sobre isso hoje, Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos ler. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele, de Jesus, para ouvi-lo. Mas os fariseus e escribas eram líderes religiosos, uma espécie de pastor da época. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Você conhece algum filho assim? Vocês conhecem? Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, tá vendo? Ó, é teu filho, não é nem meu irmão. Este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Essas 3 parábolas, principalmente a última, Jesus conta por conta da indignação dos líderes religiosos da época, dos fariseus, que estavam indignados com o fato de que Jesus comia com publicanos. Você lembra quem era o publicano? Lembra quem era? O Império Romano subjugava Israel. E
O que o império fazia? Eles não cobravam impostos como fazem hoje, por meio da tecnologia, que você já é roubado sem nem... o dinheiro nem chega na sua mão. Não. Eles tinham esses cobradores de impostos. Eram esses publicanos, agentes que serviam ao Estado. E como muitas vezes isso se dava? Eles pegavam alguém da própria nação subjugada. No caso, um judeu. Um judeu, ele estava ali agora a serviço do Estado romano. Estar já debaixo do tacão do Império Romano era uma desgraça completa, porque no Antigo Testamento, Deus fez várias profecias, Deus fez várias promessas, anunciando que se Israel fosse fiel, eles seriam livres. Mas, se eles pecassem, eles estariam debaixo do jugo de outros povos. Era uma desgraça total. Mas, muitas vezes, esses publicanos não apenas serviam ao inimigo, cobrando impostos dos inimigos, como muitas vezes eles cobravam além do que os romanos cobravam e embolsavam uma boa parte. Por isso que inúmeras vezes você nota que na Bíblia, no Novo Testamento, publicano é sempre sinônimo de pecador. Quando, por exemplo, xingam Jesus, quando insultam Jesus, dizem, tá vendo? Tá vendo que ele é publicano e pecador? Ou seja, publicano era o pior tipo de gente que existia ali naquele contexto judaico. E Jesus, diz o texto, está comendo com eles. Jesus, diz o texto bíblico, está ali atendendo aqueles homens. Nesse momento, os judeus, os líderes judeus, ficam completamente indignados. Que absurdo! Esse tipo de gente não presta, não vale nada. Não vale nada. E quem eram os líderes judeus aqui? Lá em João capítulo 18, verso 28, o texto bíblico diz que os judeus, eles não queriam nem mesmo sentar, se aproximar dos gentios, para não se contaminarem. Na famosa peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza, Shylock é um judeu. E Shylock diz assim, negociar, passear, conversar com os gentios, a gente pode até fazer, comer jamais. Distância, distância, distância. Aquele fariseu era o cara que jejuava 2 vezes por semana, orava em público, dava o dízimo de tudo que tinha. Se ele possuía um pezinho de hortelã na sua casa, se ele vendesse por R$2, ele dava o dízimo. Aparentemente irrepreensível. E eles ficam indignados com Jesus. O texto bíblico de Lucas 18 declara como aquele líder judeu, fariseu, se via. Jesus contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. Essa é a descrição de Jesus Cristo sobre o que é um fariseu. Não é a minha descrição, é a descrição de Jesus. O fariseu era aquele cara que confiava em si mesmo, que se achava justo e, portanto, desprezava o próximo. É assim que a Bíblia descreve esses homens, é assim que Jesus descreve esses homens. Entretanto, se eles se viam como justos, como Jesus os descrevia, além de que se confiavam em si mesmos? Eles faziam tudo para aparecer, eles amavam os melhores lugares e eles roubavam as viúvas. Os publicanos roubavam os judeus. Os fariseus, diz a Bíblia, eram piores, roubavam as viúvas, que eram um tipo de gente que estava, na maioria das vezes, numa situação de total abandono. Total abandono. É assim que Jesus os descreve. Mas eles não se viam assim. Eles se achavam justos. Eles se consideravam justos. Paulo, em Romanos 3, diz que todos pecaram, todos, sem exceção. E ele diz assim, para que ninguém ache que Paulo está generalizando, ele diz assim, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Não é uma generalização do tipo, fomos todos à praia. No sentido de que não foi todo mundo, não foram 7 bilhões de habitantes à praia. Não é isso, é uma linguagem, nesse caso aqui é só uma linguagem, uma força de expressão. Mas às vezes uma generalização dá a ideia de maioria, de quase todos estavam lá. Paulo não está fazendo isso. Ele diz explicitamente, não há um justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer. O próprio Cristo, quando um jovem falou, bom mestre, ele diz, bom só tem um que é Deus. É óbvio que Jesus estava dizendo que, ele não estava dizendo, Jesus não estava afirmando, eu não sou bom. Ele só está dizendo, Deus é bom. Eu sou, porque eu sou Deus. É que você não está percebendo isso ainda. Mas eu sou bom e eu sou o único bom de fato, porque eu sou Deus. Todos os homens são pecadores e malignos e depravados. Essa história, portanto, muitas e muitas vezes é narrada, tendo como foco principal o filho pródigo. Mas não é
O filho pródigo aqui na história é um personagem importante, mas coadjuvante. O irmão mais velho é o personagem principal. Porque o irmão mais velho é aquela pessoa que acha que é boa, acha que cumpriu todos os mandamentos do pai. O irmão mais velho é o fariseu. O irmão mais velho é aquela pessoa que pensa que pela sua própria justiça pode ser salvo. O que aí a gente descreve boa parte dos religiosos, inclusive o falso cristão, que pensa ser salvo pelos seus próprios atos. Nós temos aqui então nas parábolas as 99 ovelhas, as dracmas, que tem a parábola das 100 ovelhas. Uma está perdida. Quem é o perdido? O perdido a gente sabe quem é. Mas quem são as 99 ovelhas? É o fariseu. Tem as 10 dracmas, uma foi perdida. O perdido a gente sabe. Mas e quem são as 9 dracmas? É o fariseu. O irmão mais velho e o filho pródigo. O filho pródigo a gente sabe. Agora, quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho é o fariseu. E qualquer pessoa que pense que pode ser salvo por si mesmo. E é exatamente esta a descrição de todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo têm este fator em comum: que você será salvo por aquilo que você faz. Só a genuína fé cristã anuncia a salvação pela graça. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Primeiro princípio aqui. Os fariseus estavam indignados. Por que Jesus come com pecador? Jesus comeu com pecadores, do contrário, almoçaria sozinho. É simples assim. É simples, porque não há outro tipo de plateia. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos malignos. Quem são as 99 ovelhas aqui que o homem deixa no campo e vai em busca da perdida? Essas 99 são porque Jesus diz assim, olha, há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. As ovelhas aqui são, diz Jesus, esses 99 justos que não precisam de arrependimento. Ora, quem são esses 99 justos que não precisam de arrependimento? Existem? Eles existem? Existem esses homens que não precisam se arrepender? Existem. Os fariseus eram. Jesus, aqui, ele está mostrando a hipocrisia daqueles homens. Como eu acabei de descrever. Em Lucas, Jesus disse assim, os fariseus achavam que eram justos. A parábola, então, não é sobre um homem que viu a necessidade de arrependimento e de 99 pessoas que eram boas. A parábola é sobre um homem que reconheceu seus pecados e 99 que não reconheceram. A história não é sobre um filho pródigo perdido e um irmão mais velho que é justo, impecável, que nunca desobedeceu um mandamento sequer. Isso não existe. Isso não existe. A parábola é sobre um filho pródigo que reconheceu o seu pecado e sobre o irmão mais velho que não reconheceu o seu pecado. Essa é a ênfase da história. Ora, em Lucas 5, Jesus responde algo parecido. Por que você está comendo com um pecador? E aí Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas aos pecadores. Espera aí, olha o que Jesus está dizendo. Eu só vim chamar pecador ao arrependimento. O justo não precisa. Mas Paulo disse que não existe um justo sequer. O que Jesus está dizendo aqui então? Ele está falando por parábolas. O que ele está dizendo é, se você acha que você é justo, então é óbvio, você não precisa de um salvador. Você não precisa de mim. Seu lugar não é aqui. Na realidade, você poderia ter morrido então pelos homens. Por que eu desci, né? Por que eu desci para me sacrificar? Você poderia ter sido esse Messias. É um absurdo. É um absurdo que aquele irmão mais velho está dizendo. Todo mundo. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Ei, nasceu aqui na igreja, boa parte dos seus filhos, não é? Eu consagrei aqui um monte deles. E já peca logo de cara, não é? Vocês sabem disso. Vocês sabem. O que esse rapaz está falando não existe. Lembra do jovem rico também? Senhor, o que farei para ser salvo? Qual foi a resposta de Jesus? Cumpra a lei. Lembra o que ele disse? Tenho cumprido toda ela. Mentira, gente. Por que Jesus colocou como mandamento orar assim todos os dias?
o pão nosso ao lado de perdoa as nossas dívidas. Todo dia a gente ora isso. Por quê? Porque todo dia a gente peca. Então como ele diz isso? Todos os dias. Eu tenho obedecido desde a minha infância. Mentira! Essa história não é sobre bons e maus. As parábolas que Jesus está contando aqui não é sobre bons e maus. As parábolas que Jesus está contando é sobre maus. Sobre homens maus que reconhecem seus pecados e homens maus que não reconhecem os seus pecados. E para estes que não reconhecem os seus pecados, para estes não há perdão. O pecado imperdoável a gente sabe, é a blasfêmia. Agora, todo pecado que não é confessado, como pode ser perdoado se você não confessa? E essa é a história desses homens. Essa é a história desses fariseus. E pode ser a nossa também, se nós não nos arrependermos. Mas a pergunta é, por quê? Por que o fariseu, ele achava que ele era justo? Por quê? Por que ele achava que ele era bom? Ora, ele fazia a sua própria lei. Aí fica fácil. Ele tinha o seu próprio parâmetro. Paulo falando sobre os judeus. Não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não se sujeitam à justiça de Deus. Eles estabeleceram uma justiça para eles mesmos. É o que todo mundo faz. Por isso eles se acham uma pessoa boa. Eu não contei para vocês aqui recentemente a biografia daquele cara do Friends? O cara dizia que dormia com meio mundo. O cara confessou que um dia ele ficou lá internado 4 meses, a namorada dele o ajudou. Quando ele se recuperou, ele viu que ele estava bem, ele falou, estou saudável, posso dormir com outras mulheres. Ele dispensou a namorada dele. Mas aí, no finalzinho da biografia, ele fala, mas eu sou uma pessoa boa. Mas com base em que critério? Qual que é o parâmetro? É isso que as pessoas fazem o tempo todo. Elas estabelecem uma lei que elas mesmas inventaram, que elas mesmas criaram. E aí fica fácil ser justo. Você vai lá e coloca a vara para você dar um salto. Na altura que você estabeleceu, aí você diz, se eu pular meio metro, eu sou o bichão. Mas quem estabelece que você é o bichão? Você mesmo. Eu sou o cara. Meio metro já é o suficiente. Mas você não pode, no tribunal, ser você mesmo a referência. Você não é a medida de todas as coisas. Não é você que estabelece o parâmetro de correto, de certo e errado. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Não pode ser você. Ora, é por isso que as pessoas se acham boas, é por isso que o fariseu se achava tão bom. Porque tendemos a fazer as nossas próprias leis e, de acordo com o nosso parâmetro, a gente nunca é pecador. Esse é um primeiro ponto. Mas há também outra maneira que nós podemos achar e considerar que somos bons. Quando nós ficamos dando justificativas para os nossos pecados, como, por exemplo, Adão. Não, mas é a tua mulher, é a mulher que tu me deste. Ou como a mulher que vende o seu corpo. Ela diz, mas se você estivesse na minha circunstância, talvez você fizesse o mesmo. Tá, talvez fizesse mesmo, talvez fizesse até pior. Mas isso, a minha fraqueza não anula o seu pecado. Enfim, as pessoas ficam argumentando e inventando. Ninguém tem culpa mais. Fiz por conta da circunstância, como Saul. Por que você ofereceu o sacrifício? Deus falou para não fazer. E ele disse, forçado pela circunstância eu fiz. Ou seja, não é culpa minha, não é culpa minha. A culpa é dos meus pais. Meus pais, eles não me educaram corretamente. Por isso eu sou assim. Ou então, eu sou doente. Eu tenho um transtorno. Eu não sou responsável pelos meus atos. Então, enfim, os homens, eles inventam um monte de desculpas para que eles se considerem justos. Mas a verdade é que o mundo não é dividido entre justos e injustos. O mundo é dividido entre injustos, que reconhecem seus pecados, e injustos, que ficam dando desculpa para os seus pecados. A parábola, mais uma vez, não é sobre uma ovelha perdida, uma dracma perdida, um filho perdido. A parábola é sobre 100 ovelhas perdidas, sobre todos os filhos perdidos e todas as dracmas perdidas. Com a diferença de que alguns reconhecem que estão perdidos e outros não. O filho pródigo, diz o texto, caiu em si. Essa expressão é forte.
É como se ele estivesse meio que inconsciente de seus pecados. Mas num dado momento, ele tem consciência daquilo que faz e ele fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? É um absurdo. Olha o que eu fiz com a minha vida. E os empregados de meu pai têm uma vida melhor do que a minha agora. Vou voltar para casa. E vou dizer o quê? Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele cai em si, vê a besteira que ele está fazendo, e aí então ele se volta para Deus. Essa é a descrição da conversão. A descrição da conversão genuína é esse cair em si. Quando você tem essa convicção de pecado, que você fala: meu Deus do céu, que vergonha. Isso, obviamente, se dá por meio da genuína pregação do Evangelho, como inúmeras vezes. E a gente vê isso. Por exemplo, o irmãozinho estava sentado aqui, e aí pregando sobre algum assunto, e ele me dizendo depois, ele frequentava a igreja há muito tempo, e ele me dizendo depois, ouvindo a pregação, e ele falou que foi murchando ali na cadeira, e foi se encolhendo, e falou: meu Deus do céu, eu estou tudo errado. Jesus Cristo de Nazaré, tem misericórdia de mim. É o que aconteceu com esse filho pródigo aqui. Num dado momento ele viu que era um absurdo aquilo que ele estava fazendo, ele fez tudo incorretamente, mas ele teve a sua consciência foi despertada. E ele então voltou para Deus. O caminho de volta para Deus não é o caminho de Santiago de Compostela, nem o Vale do Sal dos 318 pastores. Você acredita que um dia eu fui lá? Foi só para conferir. Nem tinha 318 pastores, seus mentirosos, né? Mente ainda. Tinha 50 pastores, eu contei ainda. Aí o cara falando lá: vem aqui na corrente dos 318. Pô, cadeira, hein? Vocês mentem demais. O caminho de volta para Deus não é o de Santiago de Compostela, não é o Vale do Sal da Igreja Universal, não é vir de São Paulo a pé, andando até Aparecida, chegar com o arrebentado aqui. Não, o caminho de volta para Deus é sempre um só. É o arrependimento, essa consciência plena de pecado. E olha o pior, o fariseu orava, dava dízimo e não tinha essa consciência de pecado. Que coisa! Imagina um negócio desse. Orando, jejuando, dando dízimo, frequentando a igreja e em pecado. Sem consciência, ímpio, perdido. Jesus descreveu assim os fariseus: vocês não serão salvos e pior, estão fechando a porta para muitos outros. Ímpios e condenando outros ainda à impiedade, perdidos e condenando outros à perdição. E tudo porque não tinham essa consciência de pecado. As pessoas sempre perguntam, sempre fazem essa pergunta: pastor, no céu a gente tem consciência? Por exemplo, os nossos parentes, a gente vai ter consciência? Sim, como nunca. Como nunca. Depois que morre, consciência como nunca. Lembra da parábola do Lázaro e do rico? O rico vai para o inferno. Lá, o que ele fala? Meu Deus, Abraão, envie alguém para pregar aos meus parentes. Ou seja, ele tem consciência como nunca teve. Na realidade, isso é que será já o primeiro grande juízo sobre ele, que ele vai ter consciência. Que ele vai ter consciência do que ele perdeu. Que ele vai ter consciência de seus pecados. Ele vai ter, como ele vai ter? Durante toda a eternidade, ele terá consciência como nunca. Mas lá será juízo. Aqui é salvação. Termos consciência de nossos pecados. Termos consciência de que carecemos da graça de Deus, não apenas para sermos salvos, mas para nos santificarmos. Não apenas para sermos justificados, mas sermos santificados, para caminhar com Cristo, ter a noção plena de que nós não somos nada, de que somos pecadores, de que somos malignos. Eu fiz uma série inteira sobre isso, sobre casamento. Mas todas as pregações, todas elas, sem exceção, têm como pano de fundo isso aqui, ó. Consciência de que você é pecador, de que você é maligno, de que você não é digno de nada. Eu tô casado há 41, eu tenho 41, casei 20 anos. 20 anos já. Rapaz, eu tô quase mais casado do que solteiro, né? É. Mais tempo casado do que solteiro. 20 anos. Como eu noto isso? Como que isso aqui é consciência? Essa consciência de pecado, de malignidade, como que isso é determinante para a nossa salvação, para nos levar ao céu e para também trazer uma espécie de paraíso na nossa casa, em relação a toda a nossa existência, em relação a tudo mesmo.
tudo, 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 tudo. Em relação a, por exemplo, as suas tristezas. Por que muitas vezes você é tão infeliz? Porque você é como o irmão mais velho. Que isso, Senhor? Por que o Senhor está fazendo na vida lá do fulano? Eu estou te pedindo aqui, Senhor, é muito que eu estou pedindo? É um bezerrinho só. Não precisa nem ser uma bezerrinho, vai uma galinha para a gente fazer um churrasquinho aqui de frango. Para ele o Senhor deu, para mim o Senhor não deu nada. Eu que tenho obedecido em tudo que o Senhor tem falado. Ele estava triste. Você nota uma coisa aqui? Nas 3 histórias tem algo em comum. Nas 3 histórias tem alguém comemorando, celebrando. Mas você nota que na história do filho pródigo, por exemplo, o irmão mais velho, que representa os fariseus que não estavam comemorando, ele estava lá emborradinhos. Tem um monte de gente assim na igreja. Por que o outro lá tem e eu não tenho, Senhor? Por que ele tem? Senhor, mas o Senhor tem visto o quanto que eu sou fiel? O Senhor tem reparado? Eu sou uma bênção. O Senhor não viu isso ainda? É essa consciência de pecado que faz com que você seja mais alegre. É essa consciência plena de que você não é nada, de que tudo de bom que você tem vem de Deus. E é verdade, às vezes o outro lá tem muito mais que você. É mesmo. Mas você lembra a atitude correta? Qual é? É aquela da mulher Ciro-Fenícia. Essa é a atitude correta. A mulher Ciro-Fenícia chega diante de Jesus, ela tem uma filha que está lá endemoniada, e ela fala, Senhor, salva minha filha. Jesus diz, não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ou seja, os filhos eram judeus, os cachorrinhos eram gentios. Gente, vamos falar a verdade, vai. Você chega num culto desse aqui, vamos falar a verdade, você chega aqui no culto, pensa nessa cena, porque você está ali, é Jesus e tal. Pense nessa cena. Você chega aqui no culto aqui, você veio, sei lá, visitou, veio de longe, está sofrendo com um problema. E aí você chega aqui e fala, pastor, eu quero falar com você, será que pode? Eu falei, não. Vai não. Não vou, eu tenho que atender o pessoal daqui. Não atendo os cachorrinhos. Vamos falar a verdade, você já tinha dado um tiro na minha testa. Fala a verdade. Quem que não ia ficar com raiva? Quem que não ia falar, que é isso? É brincadeira isso? O que a mulher fez? Senhor, é verdade. É verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí diz o texto que é um milagre, porque o Deus que não pode ficar surpreso, ele fica. O Deus que sabe de todas as coisas, e ele fica surpreso e diz, não vi fé como essa, nem em Israel. Notou como que a humilhação dela é associado a Jesus? Jesus associa a humilhação dela, a atitude humilde dela, à fé? Ele não diz, eu não vi ninguém tão humilde quanto essa mulher. Ele não diz isso, ele diz, eu não vi ninguém tão cheio de fé quanto essa mulher. Olha como que a fé é inseparável dessa consciência de pecado, de que nós não somos nada. Eu não sei se eu contei aqui, mas meu pai já é cristão há muito tempo, ele converteu primeiro que eu. E quando eu tinha acabado de me converter, eu tinha lá uns 20 anos, alguma coisa assim, e ele sempre falava, olha, não seja soberbo, olha, não seja arrogante. E eu ficava muito bravo. Eu falava, que isso, pai? Eu me orgulho da minha humildade. O senhor fica falando essas coisas. E eu tinha percepção clara, quando ele me falava isso, de que ele estava retratando a experiência dele, de quantas vezes ele teve essa percepção sobre ele, de pecado, de ser arrogante e tal. E eu ficava muito ofendido. Por quê? Porque eu era imbecil. Mas aí o tempo passa, você vai ouvindo o evangelho, Deus vai te moldando no fogo do sofrimento, e aí você começa a ter essa percepção também. Como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Depois de anos e anos e anos, tanta coisa errada que você faz, tanta coisa errada, tantas vezes que você foi arrogante, que você fez como esses homens aqui, desprezando os outros, que só resta uma coisa. Você fala, Deus tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, salva-me, transforma-me, porque nós somos completamente podres, malignos. Essa convicção de pecado, é essa convicção de pecado, que só o Evangelho, pregado debaixo do Espírito Santo, só o Evangelho pode gerar essa convicção de pecado. Essa é a grande característica de um cristão. Essa é a grande característica de um cristão. Que um cristão, ele caminha mais e mais com essa plena convicção de que não há nada de bom nele.
É isso que nos diferencia de todas as religiões. Se você pergunta para qualquer homem, em qualquer religião, você vai ser salvo? Por quê? Qualquer religião, ele dirá algo do tipo, para um católico, eu acho que eu vou ser, porque eu rezei a Maria, eu até fiz uma romaria, ajudei uns pobres, um espírita, algo parecido. O Islã. Agora, todos eles, de alguma maneira, vão dizer, eu acho que eu tenho sido uma boa pessoa. O cristão é o único que vai dizer assim, adiante da pergunta, por que você será salvo? Porque eu sou um depravado maligno, mas eu criei em Cristo Jesus que me redimiu de todos os meus pecados e Ele está me mudando, Ele está me salvando a cada dia. Não é que eu sou bom para ser salvo, é que eu fui bom para que então eu fui salvo para que Deus então me transformasse em uma pessoa boa a cada dia. É totalmente diferente. A lógica cristã é totalmente diferente. O caminho cristão é totalmente diferente. E é isso que a gente vê aqui na festa da salvação. O fariseu está murmurando, ele está emburradinho. O irmão mais velho, ele também está chateado. Que isso, nunca desobedeci uma ordem tua, e nunca me deu um cabrito. O Senhor nunca me deu nada. Porque pensa bem, gente, não é? Olha que coisa. O rapaz foi lá, o texto diz, o cara gastou dinheiro com prostituta. Eu explico que a prostituição, as pessoas dizem que pecado não tem diferença. Claro que tem. É óbvio que tem. João diz, há pecado para a morte. Por isso não adianta orar. Então tem diferença de pecado. Jesus falou que os fariseus negligenciavam os mandamentos mais importantes da lei. Então, óbvio que há estados de pecado que são mais graves. A prostituição é uma delas. A prostituição é um desses tipos de pecado mais terríveis. E esse homem, então, ele queimou todo o dinheiro do pai, a herança que o pai deu a ele. Ele se prostituiu, ele bebeu, ele pintou e bordou, enfim. Aí ele chega lá um dia, em casa. Olha que loucura. Aí ele chega lá e o pai vai e faz uma festa por ele. Porque ele diz, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a diferença. O filho pródigo diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o irmão mais velho, eu sou digno demais. Eu obedeci tudo, eu não quebrei um mandamento. É mentira. E porque ele tem essa falsa percepção sobre ele, ele não está comemorando. Ele está chateadinho. Ele está infeliz. Como todo fariseu em todo o mundo, seja da falsa religião cristã e de todas as outras. Você já não reparou isso? Quando às vezes os ímpios, a gente conta essa história de um cara que foi lá, ele estava no pecado e fez tudo errado, se converteu, eles dizem, mas aí é fácil, né? Agora converteu? Eles ficam indignados. E se a gente contar então para eles ainda a história do ladrão na cruz? O ladrão na cruz era o pior tipo de gente. O Estado romano queria mostrar para aquele tipo de gente, ou melhor, mostrar para toda a população que aquele tipo de gente deveria morrer da pior maneira possível. Era o pior tipo de gente que tinha. E diz o texto bíblico que os dois blasfemavam. Num dado momento, no finalzinho, 45 minutos do segundo tempo, ele tem uma consciência e fala para o outro, pare de falar, pare de blasfemar contra ele. Nós estamos aqui, nós merecemos. Ele não. E aí ele diz, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí, você nota que aqui, essa passagem, ele destrói o catolicismo por completo? Destrói. Destrói. Porque veja bem, no catolicismo, se você foi batizado, mas teve uma vida de pecado, o que acontece? Você vai para o purgatório. Ou uma vida não muito santa, você vai para o purgatório. Mas, olha o que acontece com esse rapaz. Ele morre e vai para onde? Porque ele não teve tempo para se santificar, porque ele creu, morreu. Creu, foi salvo, foi para a glória. Ele foi para onde? Como Jesus responde para ele? Hoje mesmo estarás comigo no purgatório. É? Não. Já anula a ideia do purgatório. Já anula. Já anula também a ideia de que, como na igreja católica, só será salvo quem se batizar. Esse cara não teve tempo para se batizar. Não teve tempo. A salvação, então, não é pelo batismo. O batismo é uma evidência. Quem crê se batiza. Mas o batismo não é salvação, não salva a gente. Esse cara não teve tempo para se batizar.
foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aniquila a outra heresia católica, que é a salvação pelas obras. Ele não fez nada. Há poucos momentos esse cara estava blasfemando, xingando, criticando Jesus, zombando e insultando Jesus. Mas num dado momento, alguma coisa acontece, um milagre acontece, ele tem convicção de pecado e convicção de que Deus está ao lado dele. E ele fala, eu creio. E Jesus diz, está salvo. Está salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa. Agora, os ímpios olham isso e falam, que é isso? É porque eles dizem assim, eu estou tentando pagar aqui a salvação, não consigo, aquele cara que nem tentou, chega e consegue? É porque você não tem dinheiro e ninguém tem dinheiro para pagar essa salvação. Nenhum de nós é digno de ser salvo. E jamais será por nós mesmos. Não, se a salvação fosse para ser paga, ninguém seria salvo. Porque ninguém tem a riqueza, que é a justiça perfeita e plena. Ninguém jamais. É por isso que eu digo sempre, todas as religiões do mundo salvam apenas pessoas boas, por isso não salvam ninguém. Não existem as pessoas boas. Não salvam ninguém. Ninguém. Aqui, o que a gente está vendo é aquela história em que a Escritura declara que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado de coração. Com aquele que reconhece os seus pecados e que diz, meu Deus, eu não sou nada em mim mesmo. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jamais. Como que eu posso? Como que eu posso? Como que eu atingiria o padrão de Deus, que é perfeição absoluta? Porque pense nisso. Se Deus aceitasse o padrão que você estabelece, que eu estabelecemos, eu sou uma boa pessoa. Comparado com a lei que eu fiz e comparado com a maioria. Porque comparado com a maioria, talvez você seja uma boa pessoa. Talvez você se compare com um político corrupto. Aí você fala, comparado com ele, é ou não é? Você está lendo uma corrida. E aí você se compara com alguém que não corre nada. Aí você fala, eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o bichão. Mas a comparação é com o Usain Bolt. Essa é uma boa comparação. Você ter um parâmetro melhor. O parâmetro, portanto, não é o pastor, não é a mulher que fez caridade. O parâmetro é Jesus Cristo, que não pecou nenhum dia. Quem é que fez isso? Ninguém. É por isso que a proposta de salvação cristã, ela não apenas é anunciada na Bíblia, mas ela é facilmente verificável pela lógica. Pela lógica. Olhe para a humanidade. Olhe, os homens são malignos. A história da humanidade é de desgraça. Os melhores exemplares e espécimes de homens que a gente tem fizeram coisas horríveis. Sabe o Martin Luther King? Sabe o Martin Luther King? Tem o feriado lá. É um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Por conta dele. Você sabe que tem filmagem, tem escuta dele? Ele era pastor. O cara, um discurso espetacular. O cara, ele saía com mulheres. Ele era casado e traía sua esposa. Olha que coisa. Você pega os grandes aí. Davi, gente, é o melhor que a gente tem. É o homem segundo o coração de Deus. Matou, mentiu e adulterou. Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Quando Deus falou, Abraão, eu vou lhe dar um filho. Primeira vez ele falou, eu creio. Segunda vez, ele deu risada. Ele deu risada. O pai da fé duvidou. O homem segundo o coração de Deus, ele teve um momento de miséria absurda. Pedro, Senhor, vou contigo onde o Senhor estiver. Não conheço, não te conheço. 3 vezes negou Jesus. Pega os homens da Bíblia, os melhores que a gente tem. Paulo, abnegado, corajoso. No final da vida diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pega os melhores homens, são falhos, são malignos, são incoerentes inúmeras vezes. Os grandes escritores. Pega qualquer um. Você vai encontrar ali, com o tempo, você começa a notar, que contradição aqui. Nossa, olha aqui, ele falou uma besteira, olha que erro aqui. Esses são os melhores que a gente tem, são repletos de falhas. Agora, se Deus colocasse esses homens lá no céu, o céu deixaria de ser céu. Como que um reino de justiça poderia aceitar o injusto? É por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, pela graça. Deus
quando nós cremos em Cristo Jesus, ele nos fez justos. Não é que ele passou uma borrachinha e falou, vamos fingir que eu não vi nada. A Bíblia diz que pela fé nós nos tornamos justos, ou seja, sem culpa alguma. Os nossos pecados foram apagados, foram totalmente aniquilados. Deus nos deu novas vestes. Esse é o milagre que o cristianismo, que Cristo Jesus oferece. O milagre de nos tornar justos, nós, malignos e depravados, mas que pela fé fomos lavados de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. Isso é algo que não existe em religião nenhuma do mundo. Você pode procurar em qualquer religião, qualquer filosofia. Não existe isso. Não existe. Isso só existe na fé cristã. Só Cristo se propôs a salvar pecadores. É por isso que esse é um dos grandes motivos que me leva a ser cristão. Não apenas o fato de que as profecias se cumpriram, do fato histórico da morte e ressurreição de Jesus, mas o fato de que ele prometeu salvar pecador. É o que mais me parece racional e lógico. Estou quebrado lá embaixo. E todas as religiões jogam cordas para mim, dizendo, suba. Mas o problema é que eu estou quebrado. Só Cristo Jesus se propôs a descer no meu buraco, me colocar em seus ombros, me tirar de lá e me capacitar a andar todos os dias. A fé cristã é a única que promete isso. É por isso. Logicamente, olhando para todos nós que somos fracos, malignos, pecadores, podres, recheados de fraquezas em todos os aspectos da nossa existência, me parece que é a resposta única e provável para o meu pecado, para o seu pecado, para as nossas fraquezas. Um Deus que nos redima de todos os nossos pecados, que faça como esse homem aqui, pega a ovelha, coloque aqui e saia carregando essa ovelha. É isso que se chama graça. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que pega a prostituta e diz, eu te perdoo, vai em paz. Vai e não peques mais, mas vai em paz, eu te perdoo. É o evangelho que promete perdão a Manassés, que matou o próprio filho, que levou o seu povo à desgraça, que trouxe a morte de centenas de pessoas inocentes em Israel. E Deus perdoa esse cara. É o evangelho que é oferecido a todo aquele que nele crê. Ele não diz, a todo aquele que é bom. Não. Até os piores pecadores, como os publicanos, como as prostitutas, foram salvos. Como aquele bandido criminoso, lá na cruz, foi salvo. Nós estamos aqui hoje pela graça. Se você está aqui pela primeira vez, se você está me acompanhando aí pela internet em algum lugar, a promessa do Evangelho é essa. Não importa quão fundo você tenha ido no pecado. Tem jeito para você. A salvação é pela graça. É pela graça, é de graça. Jesus salvou os maus, porque, do contrário, ele não salvaria ninguém. E você deve se lembrar disso todos os dias. Primeiro é o anúncio para você que está aqui nos ouvindo pela primeira vez. Mas para você, cristão, que você foi salvo, redimido pela graça. Você foi salvo por Cristo Jesus. E é isso, inclusive, que vai fazer com que você viva em santidade. É justamente a obra de Deus na sua vida. Deus não te salvou para o pecado. Não, Ele te salvou do pecado para que você viva em santidade. Mas, como eu disse agora há pouco, você não foi salvo pela sua bondade. Não é a sua bondade que te leva à salvação, é o contrário. É a salvação de Cristo Jesus que te leva à bondade, que te leva a uma vida justa, correta. É essa consciência de pecado, de que você precisa de Cristo, de que você precisa dele, que faz com que você caminhe. Somos salvos pela graça. Você crê? Vamos ficar de pé?